aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhasses o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, as leituras são do dia de hoje. Muitos de vocês que estão nos acompanhando, também vocês que estão aqui conosco, talvez já tenham as lido, e elas são assim de grande importância para nós. E até mesmo o texto do Evangelho que hoje lemos, também muito conhecido de nós. Jesus que nos aponta assim um caminho para a nossa salvação, e aponta um caminho de salvação para a comunidade da igreja, a comunidade de fé. Todos nós sabemos que temos as nossas fraquezas, os nossos limites, assim, as dificuldades, cada um tem um tipo de temperamento. Então, vivemos numa comunidade onde cada um traz assim a sua história, a sua personalidade, mas precisamos cada vez mais fazer com que a nossa comunidade cristã, a igreja, como nós chamamos, a nossa comunidade, a nossa paróquia, seja realmente uma comunhão de irmãos. E esta comunhão de irmãos tem a responsabilidade, a tarefa, o serviço de ajudar a todos. Assim Jesus mostra, se um dos irmãos pecar, é preciso que a gente chame ele em particular, fale com ele a sós. Nós não podemos deixar o nosso irmão continuar no caminho do mal, não podemos deixar ele continuar errando. É preciso a gente, com caridade, chamá-lo. Quantas coisas dessas acontecem conosco, quantas ofensas nós já recebemos, e a gente às vezes fica esperando que um irmão nosso venha nos corrigir, mas se vier também a gente não aceita, não. Porque às vezes nós impomos a nossa verdade como a última palavra. Por isso que é importante aquele que foi ofendido procurar o irmão que ofendeu e conversar com ele, dialogar com ele. É mais fácil.
assim a comunidade precisa continuar a sua missão, e ela precisa chegar à perfeição, ela precisa alcançar a salvação. Eu não tenho como salvar a mim sozinho. Eu só vou conseguir a minha salvação à medida que eu ajudo o meu irmão a salvar. Assim, cada um de nós temos que ter esse esforço comum de ir ajudando os nossos irmãos. De outro lado, cada um de nós precisamos também abrir o nosso coração para sermos ajudados. Nós não somos a palavra final. Deus é nosso Pai. Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer a nossa salvação. Ele quer que nosso irmão nos ajude nessas nossas dificuldades, nesses nossos limites. Então é preciso que a gente permita alguém nos ajudar. Todos nós sabemos que quando acontece alguma dificuldade em casa ou mesmo na comunidade da igreja, ninguém quer falar nada. Não vou dizer nada, não. Cada um fica calado. Até nas nossas comunidades acontecem umas coisas muito feias, tristes, que desagradam profundamente o coração de Jesus. A gente sabe quem é que fez errado, sabe o que aconteceu de fato e diz que aconteceu isso, mas não tem coragem de contar quem é. Às vezes vem falar para a gente. E aí aumenta o pecado. Isso mesmo, aumenta o pecado. Porque aí eu já estou fazendo juízo e já estou fazendo uma conversa. No nosso popular, chama fofoca. Se a gente é a comunidade da igreja, nós devemos procurar ajuda exatamente para isso. Por isso que Jesus recomenda o caminho. Se eu não te ouvir, se ele não der ouvido para você, chame mais duas pessoas, uma ou duas pessoas. Quem sabe que na presença de mais duas pessoas, conversando amigavelmente, podemos chegar assim a uma comunhão novamente, a uma unidade, a paz, a harmonia. Então nós temos que fazer esse esforço de buscar mais alguém para nos ajudar a salvar. Às vezes tem uns que são mais duros, mais resistentes, talvez precisa do esforço maior. E é preciso que a gente esteja nesta empreitada, não é omitir. Não vou fazer nada não, porque não adianta. Não, adianta sim. É aqui o lugar da construção da nossa salvação. Não é a gente se omitindo, não é a gente ficar só rezando, não. É a gente fazer a cura do nosso irmão. Por isso que Jesus apresenta, se mesmo assim ele não der ouvido, chame a igreja inteira. Fale diante de toda a comunidade. Ou seja, a igreja é corresponsável pela salvação do irmão. Essa era uma experiência que a igreja vivenciava. Mas nós não permitimos isso, nós não aceitamos isso, não é? Nem individualmente, nem com mais uma pessoa, duas, nem com ninguém. Sou o dono da verdade, pronto, acabou. Por isso que Jesus recomenda, se nem a igreja ele der ouvido, então esqueça dele, seja considerado como um pagão. Quer dizer que esse homem está condenado? Não, não é isso não. Ou seja, a comunidade fez todo o caminho, fez tudo aquilo que devia ser feito. Ele não aceitou, então agora nós não vamos gastar mais energia com ele. Pronto. Ele continua ali na comunidade, mas nós vamos continuar a nossa missão. Precisamos confiar na graça de Deus que uma hora vai ajudar aquele nosso irmão a sua conversão.
não é excomungá-lo, não é excluí-lo e nem condená-lo, mas da gente ter a obrigação de fazer a nossa parte, até a última gota, até o limite. Então, as nossas comunidades hoje são convidadas assim a pensar como que nós estamos fazendo, como que nós estamos ajudando. Será que não seria a hora da gente rever as conversas que nós fazemos atrás das paredes da igreja, pelos caminhos da nossa vida, nos nossos ambientes? Quantas críticas que nós fazemos às pessoas que também participam conosco, colaboram conosco. Quantas vezes criticamos as nossas próprias lideranças, pessoas da comunidade. Então é hora da gente reparar nosso erro, evitando esse mal, fazendo esse esforço de não pecar, de não fazer o mal, porque quando a gente comenta lá fora, a gente está julgando. Então nós precisamos cada dia fazer esse esforço de não praticar o mal, mas a gente buscar uma solução para de novo restabelecer a paz, a união, a harmonia. Então é preciso a gente aprender esse caminho que vai nos ajudar assim a conservar em cada um de nós aquela marca que está presente na nossa fronte, que recebemos no dia do nosso batismo. Pertencemos a Deus, somos de Deus, e pertencendo a Deus, sendo de Deus, nós somos aqueles que cada dia têm perseverado, e nessa perseverança têm buscado também fazer o bem. No meio desse caminho de perseverança, ele não é a favor da maldade, ele não é a favor do pecado, da injustiça, da violência e de tantas obras más que nós vemos no nosso tempo. É o que nos fala hoje o profeta Ezequiel, mostrando o momento da destruição lá de Jerusalém, quando aqueles homens armados vêm para destruir a cidade, e no meio deles aparece um vestido de linho, com estojo de escriba na cintura, com as suas penas, e ele então, o Senhor Deus pede a ele que marque aqueles que fazem o bem, aqueles que são justos, aqueles que não aceitam o caminho do mal, e depois manda destruir todos. Ou seja, Deus é aquele que conhece a cada um de nós. Por isso não é a ira de Deus que vai destruir o homem injusto, o homem pecador. Não, não é a ira de Deus, não. É o pecador mesmo, é o homem que com as suas maldades, as suas injustiças, aquelas coisas erradas que ele faz escondidas e que vai assim reservando só para si mesmo, é essas coisas que vão condená-lo. Não é a ira de Deus. Então o profeta quer mostrar isso para aquela gente. Depois a última visão do templo foi quando então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. E os querubins levantaram as suas asas e elevaram da terra, e ele não viu mais. Ou seja, Deus não permanece no templo aonde há profanações, aonde há pecado, aonde há exploração, aonde há tanta maldade. Então nós somos convidados hoje a recordar que no dia do nosso batismo, o sacerdote traçou da nossa fronte o sinal da cruz. E pediu também a nossos pais e os nossos padrinhos
para que fizesse o mesmo sinal, pois são pessoas justas e vive essa justiça e quer também que seu filho, seu afilhado, sejam também homens justos. Então que nós possamos fazer cada dia a nossa conversão, a mudança de direção. Mesmo que o mundo mostre que não vale a pena, porque está tudo atrapalhado, aquele que é assinalado por Deus deve continuar o caminho do bem. Mesmo que seja até mesmo nem percebido, mas que ele continue a fazer o bem. Então, nesse primeiro dia do Tríduo, preparando assim a festa de Nossa Senhora da Assunção, que é um dogma da igreja, uma verdade da igreja, é importante a gente olhar para Maria e fazer esse caminho de salvação. E falando em dogma, algumas pessoas às vezes têm dificuldade com essa palavra, pensando que o fato de ser cristão, a gente é obrigado a aceitar isso como um remédio que a gente não sabe para que serve. Muita gente pensa assim, tem gente até mesmo que não acredita nessas verdades da igreja, as verdades da fé, chamado dogma. E é muito simples. O professor Afonso Murat, que é professor de teologia sistemática e cuida da educação, ele é da congregação dos maristas, no seu livro sobre Nossa Senhora, ele exemplifica com uma beleza muito grande para a gente entender o que é o dogma. Diz ele lá no seu livro que numa alta montanha existe um belíssimo santuário. E aquele santuário, ao ser descoberto, muitas pessoas começam a ir até ele, criando ali trilhas, caminhos, e vão passando, abrindo, tirando os matos, os ramos, as árvores, vão pisando pelos caminhos. E vai gente de todo lado, povos de outras nações, de outras culturas, por causa daquele belíssimo santuário que está lá no alto da montanha. E ali acaba chegando uma hora que é tão grande a multidão que é necessário fazer uma estrada. E é preciso sinalizar também essa estrada, porque muitas trilhas foram sendo formadas. E se as pessoas não tivessem umas placas indicativas, ela acaba se perdendo naquela montanha tão grande. Por isso fizeram naquela estrada algumas placas indicativas. E naquela estrada, a poeira, a lama, a barro, a espinhos, mas para alcançar o santuário é preciso de ter um caminho. Então ele quer mostrar assim, que quando a igreja coloca para nós, como nós já conhecemos, alguns dogmas, algumas verdades, é para explicar melhor para nós como alcançar Jesus Cristo. Então, esse caminho precisa ser continuado. Às vezes, a nossa vida cristã, temos dificuldade. E a dificuldade se esbarra exatamente por não conhecermos as placas desse caminho, não conhecemos as verdades da nossa fé, não conhecemos o catecismo da igreja e, pior ainda, não conhecemos a palavra de Deus, não aprofundamos, não lemos com atenção. Às vezes pegamos já essas mensagens prontas e fixamos nela sem aprofundar o que Deus está me dizendo, o que Deus está me pedindo, o que Deus está querendo de mim hoje.
E é preciso a gente aprofundar para a gente continuar o nosso caminho. Nos evangelhos nós vamos encontrar lá a presença de Maria na vida de Jesus. E se a gente reler todo o evangelho de São Mateus, a gente vai perceber a sua presença. E ela viu tudo o que aconteceu com Jesus. Desde o nascimento, desde a encarnação, desde a visita do anjo Gabriel. Ela fez silêncio em tudo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Diante de todos os acontecimentos da vida do seu filho, ela guardava tudo em silêncio no seu coração. Porque ela tinha uma grande experiência com Deus, por isso ela foi escolhida, bem-aventurada. Ela conhecia as placas, os indicativos para cumprir a sua missão. Então, celebrar a festa de Nossa Senhora é também fazer esse caminho. Como pessoa humana, ela viveu plenamente esse mistério de Deus, esse plano de Deus. Que nós também possamos, através daquilo que a igreja nos ensina, através dessas verdades da fé, possamos seguir o nosso caminho, cumprir a nossa missão e um dia sermos acolhidos por Deus no seu reino eterno. Rezemos.